Olá, uma ótima noite, sejam muito bem-vindos, estamos no ar com mais um Tá Na Hora Interior, aqui no TH Mais SBT, obrigado pela sua audiência, você que está trabalhando, você que já está retornando para sua casa, está no carro por aplicativo, está de carona, está aí de ônibus, está acompanhando a gente no ponto ainda, aguardando o busão, sejam muito bem-vindos e abraçados, aquele quebra-costela, aquele abraço de urso do Sandro Pires, 18 horas 31 minutos. Sejam bem-vindos porque estamos ao vivo, 202 municípios ligados com a gente nas regiões Oeste e Noroeste. Hoje é quarta-feira, dia 7 de janeiro. E o primeiro assunto de hoje, quem traz esse destaque é a Kátia Miller. O assunto é um cachorro que foi encontrado com um fio do carregador de celular no pescoço. É isso, Kátia? Exatamente, Sandro. Esse caso avançou. Ontem nós trouxemos esse destaque. O cachorro, infelizmente, acabou morrendo, apesar de ser socorrido. Mas a polícia já tem informação suficiente, identificou o autor aí do abandono e maus tratos contra esse cachorro aqui em Rio Preto, Sandro. Inclusive, a gente teve acesso a essas são imagens do cão, que estava amarrado com uma mangueira e um fio de carregador de celular no pescoço. A gente trouxe esse caso ontem, né? O caso foi trazido à tona aí pela Secretaria de Bem-Estar Animal aqui de São José do Rio Preto, né? A GCM também atendendo a ocorrência. O cão foi resgatado, mas infelizmente acabou morrendo. Nós temos inclusive a imagem do homem que foi identificado. Ele se colocar na tela aberta, ó, é esta pessoa aí. O cão que depois morreu é um pitbull, né, branco. Daqui a pouquinho todas as informações para vocês que estão aqui ligados com a gente. E agora a gente vai trazer outros assuntos da edição de hoje. Sandro, a Polícia Civil abriu inquérito para apurar a morte de 9 cães por parvovirose no canil municipal de Guapiaçu. A investigação começou depois que 2 filhotes foram abandonados em frente ao local e estavam com sintomas da doença. Vamos falar também de um confronto que terminou em morte em Andradina. Um homem reagiu à prisão e apontou uma arma de fogo contra os policiais. 4 pessoas foram presas, suspeitas por envolvimento em um caso de sequestro e tortura em Presidente Prudente. A vítima, um homem de 33 anos, foi mantido em cativeiro. E ainda, um homem foi flagrado furtando carnes em um supermercado em Catanduva. As peças de picanha e contrafilé foram recuperadas pelo estabelecimento. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Tá Na Hora Interior. Tá na hora da notícia da região. Ripada nele, Sandro Pires. Opa, tô chegando com a ripa vermelha poderosa, que é pra acordar o povo, você que tá tirando aquele cochilo, fim de tarde, chegou mais cedo do trabalho, tá aí descansando, já tomou aquele banho, o senhor, a senhora, que estão chegando agora, muito obrigado de coração, meu nome é Sandro Pires, mas pode me chamar de amigo. 18 horas 34 minutos, você já vai mandando a sua mensagem, pode mandar foto, denúncia, reclamação pelo nosso WhatsApp, tá aqui o nosso QR Code, o número é esse daqui, 1799-249-53. Esse é o espelhamento do nosso celular. Reginaldo Bortoleto já está com a gente, Neide de Uchoa, Sérgio de Bilac e Maria Marques também está com a gente, Luciano de Birigui, essa família que só aumenta cada vez mais. O povo vai abraçando aqui o Tá Na Hora Interior. Vem junto com a gente, tá bom? Pode mandar a sua mensagem, inclusive comentando o conteúdo do programa, algum assunto pertinente, né? De momento, pode mandar a sua mensagem pra gente. 18h34. A gente vai seguindo, você que quer acompanhar a gente também pelo portal thmais.com.br, entre lá na aba Araçatuba, joga no grupo da família, no grupo aí do condomínio, fala, ó, tá começando um programa que traz as principais notícias da nossa região de uma forma ágil, aqui não tem enrolação, né? Aqui é na agilidade da informação, porque a gente sabe que o seu tempo é precioso. E atenção, Guarda Civil Municipal identificou, através de uma câmera de segurança, o homem suspeito de abandonar o cão da raça Pitbull
que foi encontrado amarrado com uma mangueira e tinha o fio de um carregador de celular no pescoço. O animal morreu, infelizmente. A Kátia Miller tem todos os detalhes pra gente aqui na nossa Janela da Informação. Boa noite, bom trabalho, Kátia. Ótima noite para você, Sandro, para todos que nos acompanham. Pois é, esse caso teve um desdobramento, avançou rapidamente o trabalho feito aí pela Guarda Civil Municipal, equipe da Secretaria de Bem-Estar Animal aqui de Rio Preto. Nós trouxemos destaque ontem aqui esse caso que expõe a crueldade contra os animais. Esse pitbull que foi encontrado então pela Secretaria, foi resgatado por equipe da Secretaria. Ele estava amarrado em um muro, exposto ao sol, amarrado em mangueiras, em um cabo de celular, inclusive envolto ao pescoço do pitbull. E já numa situação, Sandro, bastante debilitada, com ferimentos. O pessoal da Secretaria de Bem-Estar Animal recebeu a denúncia, foi até o local, agiu rapidamente. Mas devido aí à gravidade dos ferimentos, o cão não resistiu e pouco tempo depois, ainda durante o atendimento, ele acabou falecendo, morreu. Diante de tudo isso, a Secretaria partiu então para a apuração dos fatos, conseguiu identificar o responsável pelo abandono e pelo maus tratos. É um jovem, viu, Sandro? Um jovem de 21 anos. Ele foi pego nas imagens em uma câmera de monitoramento no momento em que ele transita ali pela via com o animal e logo em seguida, minutos depois, ele retorna já sem o cachorro. Então, diante desse contexto, a interpretação dos policiais, dos guardas municipais, é que ele então foi o responsável por abandonar e por expor o cachorro a essa situação de maus tratos. Todo esse material coletado, Sandro, as imagens das câmeras de monitoramento e as informações, inclusive, que foram obtidas por testemunhas, por moradores que acionaram a equipe aí da Secretaria, já estão nas mãos da Polícia Civil, que agora deve fazer uma investigação mais intensificada. Mas o importante, então, que a polícia coloca à tona é a identidade desse rapaz. Ele que, inclusive, Sandro, havia acabado de cumprir pena por tráfico de drogas, saído do sistema prisional recentemente, agora em setembro de 2025, e acaba se envolvendo em mais uma ocorrência, né? Uma triste ocorrência que repercutiu aí por conta da crueldade, né, Sandro? A brutalidade, como expõe o animal, abandona o animal já com ferimentos por todo o corpo, na cabeça, em uma situação bastante delicada. Ele acabou sendo resgatado, como nós trouxemos aqui, mas não resistiu. Esse cão, infelizmente, morreu. Mas agora, Sandro, vem aí as responsabilidades. Sim. Ao dono, né, ao suspeito de agir dessa forma, abandonar o animal e expô-lo a toda essa situação de maus tratos. Sandro, um desdobramento muito positivo nesse caso, apesar de toda essa situação, agora com o suspeito identificado, Sandro. A coisa positiva é a identificação dele, né, porque o fato é lamentável e a gente viu ali na imagem aberta o cão sem nenhuma coleira indo ao lado do sujeito. Coloca na tela aberta isso. Ao lado. Isso daí mostra a fidelidade do cão, né? O cão é fiel, o animal é fiel. Agora, o problema é o ser humano. Por que fazer isso? Né? Se ficar comprovado realmente que foi ele, por quê? Maldade pura. O ser humano não é confiável, infelizmente, né? Infelizmente, olha só que maldade, né? Amarrar Você viu aquela outra imagem? Da funcionária da prefeitura, da secretaria, retirando ele já desfalecido, né, com a língua de fora. Meu Deus, ficou no sol, no calor, amarrado na mangueira, com ferimentos, com um fio de carregador de celular no pescoço. Olha só que imagem triste. Agora, o que a gente fica esperando é que haja punição, né? Que tem que ter punição realmente. Parabéns ao trabalho de identificação do pessoal, resgate, todo o empenho que eles tiveram, mas infelizmente o cão morreu. Agora o que a gente aguarda, no mínimo, é punição em cima da pessoa que fez isso. Muito obrigado, Kátia. Daqui a pouquinho ela retorna, porque informações da nossa região, estão chegando. Estamos aí com um monte de notícia na agulha. Nós falamos ontem aqui no Tá Na Hora sobre o caso dos animais que morreram
no Canil Municipal de Guapiaçu. Hoje, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a morte dos 9 cães por parvovirose. É isso, parvovirose. A investigação começou depois que 2 filhotes foram abandonados em frente ao local e estavam com sintomas da doença. Assista na reportagem. O inquérito foi aberto depois de um homem e a filha dele abandonarem no dia 26 de dezembro os 2 filhotes de cachorros em frente ao Canil Municipal de Guapiaçu. Segundo o boletim de ocorrência, os cães foram resgatados pela equipe veterinária, mas no dia 2 de janeiro apresentaram sintomas de parvovirose e não resistiram. Os suspeitos já foram identificados e podem responder por maus tratos a animais. Os funcionários do Canil também devem prestar depoimento nos próximos dias. Depois de serem acolhidos no Canil, os filhotes foram colocados no mesmo espaço com outros 9 animais. 7 também morreram com os mesmos sintomas, como diarreia com sangue. Outros 2 estão internados em uma clínica particular. A doença é causada por um vírus e altamente contagiosa entre os cães. Após as mortes, a prefeitura disse que adotou medidas sanitárias no local. O município ele fez a desinfecção do local, utilizou os produtos adequados e o isolamento também da área. Então, os animais que lá estão previamente protegidos porque estão vacinados e os que sobreviveram estão atualmente sendo tratados em uma clínica especializada. ONGs ligadas à proteção e ao resgate de animais no município denunciam também a estrutura precária do Canil. Esses vídeos mostram fios elétricos expostos, animais mortos dentro de sacos de lixo e equipamentos quebrados. Incansavelmente, nós cobramos um local digno para os cachorros. A nossa cobrança é em cima disso. Estrutura e atendimento veterinário amplo. Eles não encaminham para uma clínica se precisar de uma cirurgia. Todos são feitos através de vaquinha, que as pessoas se sensibilizam com a situação dos animais e nos ajudam. Em relação aos problemas de infraestrutura, a prefeitura afirma que existe um projeto de construção para um novo canil na cidade. O projeto em si ele já foi concluído e está na fase de apuração dos custos com o empreendimento. Finalizada a fase de elaboração dos custos, ele vai passar para o procedimento licitatório, onde vai ser publicado um edital que vai receber propostas às empresas interessadas para participarem dessa construção. Bom, a gente vai continuar acompanhando o trabalho da polícia em cima da investigação das mortes. Aí qualquer nova informação a gente traz para vocês. E enquanto não tiver uma estrutura adequada que atenda a necessidade aí da cidade, a gente não vai descansar, lógico. 6h43, em Andradina, um homem foi morto depois de resistir à prisão. Vamos ao vivo com a Patrícia Machado. Ela chega trazendo essa informação. Segundo a polícia, ele era considerado foragido. É isso, Pati? Boa noite, bom trabalho para você. É isso mesmo, Sandro. Boa noite a todos que estão assistindo. Esse homem, ele estava beneficiado pela saída temporária, agora para passar as festas de fim de ano em casa. E ele estava com uma tornozeleira eletrônica. Ele deveria voltar para o sistema prisional ontem às 5 da tarde, mas ele não fez isso. Ele retirou a tornozeleira eletrônica e foi dado como foragido imediatamente. Aí, algumas horas depois, já durante a noite, a Polícia Militar recebeu a denúncia que esse homem estava em uma casa no bairro Estela Maris, em Andradina. Os policiais foram até o local para fazer a prisão dele, levar ele de volta para a cadeia. Só que quando a polícia chegou no local, segundo o boletim de ocorrência, esse homem, ele sacou uma arma, um revólver calibre 32 e atirou contra os policiais. Houve troca de tiros e ele foi atingido. O homem chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento de Andradina, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A identidade dele, o nome e a idade ainda não foram divulgados. Bom, a gente vai continuar acompanhando, provavelmente vai ter uma apuração sempre quando há
confronto assim, com morte, é lógico que o setor interno até da polícia avalia e traz todas as informações, além do que da investigação através da Polícia Civil, e a gente continua acompanhando. Muito obrigado, Patrícia, pelas suas informações. Daqui a pouquinho ela retorna também. A nossa equipe aqui é assim, é uma máquina de informações, é uma atrás da outra. Tem mensagem do público de casa, Carla? Vamos lá? Olha, rapidinho aqui, agradecendo a participação de todos. Tati de Rio Preto, quem mais? Onde eu identifico o nome e a cidade, você coloca aqui. Dani de Nova Canaã. Quem mais? Painha de Rancharia. O pessoal mandando aí a sua mensagem. Vamos lá para a imagem aberta. Ó, o Luciano de Berigui. Tati Giovanni de Rio Preto. Eu fico revoltada com essas pessoas que fazem crueldade com os animais. Punição é pouco, escreveu ela. Muito obrigado, Tati. Antônio Ruano, de Presidente Bernardes, me tornei um telespectador assíduo do seu programa. Obrigado. Abraços, Antônio Ruano, de Presidente Bernardes. Um abraço para você e toda a sua família. Feliz 2026. Tatazinha Souza. Somos de Tupi Paulista. Estamos ligadinhos em vocês. Thalita, Pablo e Laura. Tá aí, família feliz aqui no SBT. Reginaldo Bortoleto, de Catanduva. Sandro, estou assistindo vocês. Deus abençoe. Quem? Bem final do Catanduva? Como assim? Final de ano? Não, ainda estamos no começo. Vamos lá. E o final de semana ainda tem uns dias para a gente trabalhar, mas tá valendo. Tiago. Sandro, manda um abraço pro meu pai Érico, de Ilha Solteira. Um abraço pro Érico aí de Ilha Solteira, sempre junto com a gente. Sou de Guararapes, Gleice e alguém. Filha Olga, tá mandando. Alguém mandou pra filha Olga. Glória Melhado de Votuporanga. Desce um pouquinho. Ou sobe, não sei, você que sabe aí. Adriana de Guararapes está acompanhando a gente. Adriana Almeida de Piquerobi, deve ser. Quem mais? Sandro Osvaldo e Francisca também estão acompanhando aqui o programa. Muito obrigado. Volta lá, vai para cima, pro início. O pessoal tá mandando mensagem. Eliana de Andradina, Marcelo Lira de Oswaldo Cruz. Quem mais está com a gente? Nome e cidade eu mando agora, hein? Nome e cidade. Se inscrever aqui eu vou falar agora. É isso daí, é no momento. Você escreveu aí na sua casa, no seu trabalho, ó. Pessoal de Rio Preto, Vânia Melhado de Votuporanga. Quem que tá de Rio Preto aqui, tá acompanhando a gente? Jéssica de Birigui. Ah lá, agora o pessoal, Marcelo Lira de Oswaldo Cruz, já falei. E o Sandra de São José do Rio Preto, Thaís, Presidente Prudente. E aí embananou agora, hein? Douglas Marcel de Mariápolis. Catanduva, Alcinete de Araçatuba, Edmar de Santa Salete, Yasmin de Araçatuba, Danilo Itamara de Votuporanga, Gilberto Moreto de Cidade Cardoso. Cardoso está com a gente também. Ó, Cristiano, Angélica de Birigui. Ai, maravilha, a gente pede, o povo manda mesmo a mensagem. João de Araçatuba, quem mais? Bota a minha filha aí, falaram aí, escreveram aqui. Catanduva está com a gente, daqui a pouquinho tem mais mensagem, tá bom? Vamos lá, vamos pro intervalo? Daqui a pouquinho a gente retornar com mais notícias aqui no Tá Na Hora Interior. Olha, já nós vamos falar de 4 suspeitos que foram presos hoje por envolvimento em um caso de sequestro e tortura em Presidente Prudente. É o Tribunal do Crime. Daqui a pouquinho todas as informações para vocês a respeito desse caso, porque um homem de 33 anos foi mantido em cativeiro. Ó, nós vamos com imagens ao vivo da cidade de Olímpia, Avenida Aurora Forte Neves. Alô, Barão! Tá aí? Dá um grito! Daqui a pouquinho a gente volta. Estou falando porque o Barão é dono de um restaurante ali próximo. 18h49, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias da região. Até já! De volta, agora faltando 8 minutos para 7 da noite, imagens ao vivo da passagem da linha férrea em Pindorama. Alô, Pindorama, um abraço para vocês, movimento tranquilo, cancela liberada para a passagem de carros. E essas são imagens de Mirassol, também a passagem da linha férrea, né? Que na nossa região é assim, né? O trem cruza
grande parte das cidades aí, movimento mais intenso ali em Mirassol. Vem para mim porque a informação pede passagem e a gente vai abraçando a nossa região com muita notícia. 4 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em um caso de sequestro e tortura em Presidente Prudente. A vítima, um homem de 33 anos, foi mantida em cativeiro. Quem traz todos os detalhes pra gente? Aqui na nossa Janela da Notícia, Patrícia Machado. Pati, é com você. É um caso do chamado Tribunal do Crime, quando os criminosos, principalmente os envolvidos com facções de tráfico de drogas, julgam e punem as pessoas com as próprias mãos. Esse homem de 33 anos foi acusado de furtar cerca de meio quilo de crack que estava escondido em uma casa para ser vendido. Os bandidos, localizaram esse homem na rua e levaram ele sequestrado até uma residência. Isso tudo aconteceu em abril do ano passado, abril de 2025. Esse homem passou 3 dias dentro dessa residência sendo espancado, torturado e ameaçado de morte. Depois desses 3 dias, uma denúncia anônima levou a polícia até essa residência. Eles resgataram esse homem que estava assim, em condições terríveis, muito machucado, assim, à beira da morte mesmo. A polícia resgatou esse homem e começou as investigações, porque na ocasião do resgate, lá em abril, ninguém foi preso. Mas a polícia começou a apurar quem estava envolvido nesse caso e acabou chegando a 4 pessoas, com idades de 21, 25, 31 e 42 anos. Durante a investigação foi identificada a casa onde esse homem ficou ali preso em cárcere privado, inclusive a casa é de um desses 4 homens identificados. Também foi localizado o veículo que foi utilizado no sequestro desse homem que é usuário de drogas. Hoje foram expedidos os mandados de prisão e a polícia cumpriu e prendeu esses 4 suspeitos. Inclusive, na casa do que é apontado como o líder desse grupo, foi encontrada uma grande quantidade de drogas e ele foi preso também por essas drogas que estavam na casa dele. Então, além do mandado de prisão, também teve um flagrante aí nesse caso. Todos eles vão responder por associação criminosa, tortura e tráfico de drogas. Parabéns à polícia aí pela investigação, e a detenção dessas pessoas, que em muitos casos ficam sem saber, sem ter esclarecimento. Ô Pati, uma operação da Polícia Civil, cumprida hoje, teve aí 5 mandados de busca e apreensão em Pirapozinho e Tarabai, na região oeste. É isso mesmo, também na região de Presidente Prudente. A operação, ela recebeu o nome de ad initio, que significa em latim desde o comecinho, desde o início. É porque essa operação vem a partir de uma denúncia, de uma investigação preliminar para desmantelar uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas em Pirapozinho e principalmente em Tarabai. Participaram dessa operação a Polícia Civil e a Polícia Militar. Foram 5 equipes da polícia para fazer hoje as buscas e apreensões e as prisões. Foram presos 2 pessoas, um homem de 43 anos, que foi identificado apenas pelas iniciais EFS. Ele estava com a prisão temporária decretada e foi preso. Aí a polícia foi até a casa de um outro homem de 25 anos cumprir um mandado de busca e apreensão. Chegou lá, encontrou uma grande quantidade de drogas. Aí foi realizado o flagrante, Isso configurou o flagrante. Mas o homem não foi encontrado a princípio. Foram feitas várias buscas até que ele foi achado num sítio na área rural da cidade. E esse homem, a AQS, as iniciais dele que a polícia divulgou, ele tem 25 anos e foi preso nesse sítio em Tarabai. Então, essa operação terminou com a apreensão de drogas e 2 homens presos. O de 43 anos, que é apontado como líder do tráfico de drogas aí nessa região de Pirapozinho e Tarabai, e esse de 25 anos que tinha uma grande quantidade de drogas armazenadas na casa dele. Ok, obrigado, Patrícia, professora de latim, aliás, bonam noctem. Boa noite, em latim, valeu, Pati. A gente dá sequência com a informação. Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de 23 quilos de haxixe
durante uma abordagem na rodovia Raposo Tavares, em Álvares Machado. Nós temos as imagens aí para exemplificar, mostrar aí o caso. A ação aconteceu durante a Operação Impacto, quando a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário abordou um carro com placas de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Durante a vistoria, os policiais localizaram a droga escondida em um fundo falso nas caixas de ar do veículo. Olha só onde estava a droga aí. O pessoal moitou, mocosou, mas a polícia encontrou. O motorista de 25 anos confessou que transportava um entorpecente de Ponta Porã para São Paulo e receberia R$5.000 pelo serviço. Ele foi preso em flagrante e levado à Polícia Civil de Álvares Machado. A droga e o veículo ficaram apreendidos. Olha só, o pessoal faz tudo certinho, né? Colocou lá, encontraram um buraco e falaram, não, aqui ninguém vai encontrar. Não, os policiais não vão detectar. Passa até uma graxinha, passa na lama lá para sujar, mas os policiais bem preparados fazem a entrevista, notam alguma coisa de diferente, vão lá atrás e qualquer detalhezinho, né, extra aí, ó lá, acabam encontrando. Olha só onde estava. Parabéns à equipe. O motorista de 55 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia e bateu o carro contra uma árvore no bairro João Paulo II, aqui em Rio Preto. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a equipe já estava na UPA Jaguaré. Foi acionada após uma mulher relatar o acidente na rua Antônio Esbrógio e informar que o condutor estava inconsciente. No local, os guardas constataram que o motorista estava em parada cardiorrespiratória. Ele foi retirado do veículo e os agentes iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar. O atendimento foi mantido até a chegada do SAMU, que conduziu, até estabilizar a vítima. O homem foi encaminhado com vida ao hospital de base, onde recebeu atendimento médico especializado. Tem informações atualizadas, Carla? É por conta da LGPD, Lei de Proteção de Dados. O pessoal não passa informações ou a identidade da pessoa, mas a gente está torcendo aqui para que essa pessoa esteja bem. É o que a gente espera, né? Pode acontecer, você viu? Pode acontecer com qualquer um de nós, hein, gente? Tem que tomar muito cuidado. Atenção, tem mensagem? Vamos lá, na tela! Ó, o Ian Daniel tá com a gente. Quem mais? Enzo tá com a gente também. Adaúde Cléria de Cedral. Fiore de São José do Rio Preto. Tem mensagem aqui aberta? Ó, o pessoal pedindo para mostrar, por favor. A Carla e a nossa equipe, os nossos produtores estão conversando aí com vocês no celular, tá bom? Eu só apresento aqui as imagens. Ó, cobra aí as autoridades de Jales sobre a rodoviária. Tá em total abandono, sem segurança, sem funcionários. Olha só, mandaram de forma anônima e a gente respeita a identidade da pessoa, porque o importante aqui é o fato. Qual cidade? Jales. Jales, atenção Jales, ó, imagens aí do banheiro, né? Olha só. E aí, como é que fica? Esse daí é onde você vai, né? E aí, na hora do vamos ver lá, ó, o mictório, né? Tá, assim, pode até ser que esteja limpo, mas tinha que trocar, dar uma revisada aí. Será que onde o prefeito vai, os vereadores, tá tudo certinho, ó, sem torneira, 2 aqui, só tem uma torneira. Atenção, Jales, prefeito, vice, secretários, ó, a gente vai ficar acompanhando isso daqui, hein? Vou mandar uma equipe aí para ver como é que tá. Tem que ter uma reforma, cadê o investimento? A população quer usar a rodoviária, os viajantes ou o pessoal lá da cidade mesmo, né? Não tem administração aí? A gente vai continuar nesse caso, ó, porque o mictório interditado, aí fica difícil, hein, gente? Na hora do aperto, na hora do... Vamos ver como é que faz. Não faz, né? 19h02, daqui a pouquinho a gente vai voltar enquanto as pessoas estão mandando as suas mensagens, daqui a pouquinho tem mais. A seguir, foram detidos os homens que roubaram uma pizzaria em Birigui. Durante o crime, até as alianças do dono e também de um cliente foram levadas, viu? Não saia daí que a gente volta já já. Temos imagens ao vivo. Rubiné, olha o Rio Paraná. É Rio Paraná? É o começo do Paranazão. Que imagem linda. Daqui a pouquinho eu tô de volta.
De volta, às 7 horas, 5 minutos, imagens ao vivo de São José do Rio Preto. Tempo meio nublado, né? No meio da tarde caíram os pingos aqui, deu uma chuvinha. Vamos aguardar aí no decorrer da noite. Obrigado pela audiência, Rio Preto. E agora um recadinho do Rodolfo Pardini. Muito bem, Sandro. Estou aqui com o Eduardo Caldeira, que é o diretor técnico da GS Nima Samar em Araçatuba, porque essas mudanças na conta de água acabam sendo percebidas agora a partir de janeiro, porque os consumidores já vão receber essa fatura com uma cara nova, né, Eduardo? Seja bem-vindo. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Agora os consumidores passam a receber uma conta nova, né? Com dois aspectos diferentes. Primeiro, a possibilidade de pagar pelo Pix, né? Essa facilidade traz mais proximidade da concessionária com o consumidor. E também a grande novidade é que a partir de 2026 passa a ser obrigatória a emissão de nota fiscal pelos serviços prestados pela concessionária. Nesse momento, por questões governamentais, nós ainda não vamos disponibilizar o QR Code para o acesso da nota fiscal. Mas ao longo de 2026 isso vai acontecer. Você já pode ver que já existe o espaço na conta para que isso aconteça. Já nesses próximos dias, nós já estamos entregando as contas nesse novo formato, mas já com o Pix aí para o pessoal poder fazer o pagamento mais facilitado. Né? E é importante lembrar, tem o Pix agora como uma alternativa, mas vai continuar normalmente o código de barra, de repente, para quem é habituado a fazer esse tipo de pagamento através do código de barra. Perfeito. Além disso, continuamos no atendimento com todos os nossos canais, seja pelo 0800, também pelo WhatsApp, né, atendimento físico, né, e também pelo site. Então, é importante que as pessoas mantenham o seu cadastro atualizado, né, para ter mais acesso a todos os serviços que a gente provê e também facilitar aí o recebimento da nova conta. Quer dizer, essa é uma legislação nacional que está atendendo, inclusive, as normas, né, dessa mudança tributária que a gente tem enfrentado aí, que a gente começou a perceber agora no nosso país. Então tá aí, ó, conta da Samar de cara nova, não vai mudar a questão de cobrança, valores, nada disso. O que muda realmente é o formato com que a conta vai chegar na sua casa, é isso? É isso, perfeito. Eduardo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tá aí então, Sandro, volto com você aí no Tá Na Hora. Valeu, obrigado, Rodolfo. E olha, um homem foi flagrado furtando carnes em um supermercado localizado na região central de Catanduva. A Kátia Miller tem todos os detalhes pra gente ao vivo. Fala, Kátia. Sandro, esse caso foi registrado hoje. O suspeito aí, ele entrou no supermercado, tentou agir com naturalidade, foi ao açougue, fez as encomendas ali das carnes, né, os bifes, contra filé, bem seletivo, viu, Sandro? Pediu contra filé, também encomendou ali picanha. E depois ele sai com essas embalagens, com esses pacotes, por um corredor ao lado, onde estava funcionando normalmente o supermercado. E num determinado momento, antes de sair do local, ele esconde ou tenta esconder essas peças dentro das calças, Sandro. Olha que situação. Mas o que ele não sabia, o que não temia, é que ele estava sendo vigiado ou flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Do outro lado, então, o colaborador que estava atento a tudo que estava acontecendo nesse supermercado localizado à Rua Recife, centro de Catanduva. Ao sair do estabelecimento, como se não tivesse nada em mão, e realmente na mão não havia nada, né, Sandro? Ele deixa o local. Do outro lado, acabou abordado já de imediato por esse colaborador, que exigiu que o homem entregasse então as peças de carne, as mercadorias que ele havia furtado. O homem não resistiu, entregou tudo que tinha ali, esses 2 pacotes, as embalagens contendo cerca de 1,7 kg de contrafilé, praticamente a mesma quantidade, a mesma quantia ali de picanha também, devolveu. Enfim, eu conversei com o proprietário do estabelecimento, Sandro. Ele disse que preferiu não registrar boletim de ocorrência, mas esse caso acabou vindo à tona, serve de alerta também, né, por tudo o que aconteceu. E outro fato curioso nesse contexto mesmo dessa ocorrência, Sandro, é que esse suspeito aí, esse homem que aparece nas imagens furtando a carne, ele já havia prestado serviço
nesse supermercado, serviço de pintura por uma empresa terceirizada. Enfim, conhecia toda a rotina ali, o fluxo de entra e sai, mas agiu com muita naturalidade e acabou furtando, ou pelo menos tentando furtar as carnes, né, Sandro? Meu Deus do céu, não, seria cômico, até num primeiro momento, a gente não sabe se a gente dá risada, se fica revoltado, né, com a situação, e o sujeito na hora da saída parecia o seu boneco andando, né, porque ficou aquele volume grande, olha lá, ó, parecia o seu boneco, meu Deus do céu, e não sabe que tem monitoramento, não vai dar certo, não. Parabéns ao pessoal do supermercado, identificou, né? Se é em outro lugar, ele tomava aí numa coça, para parar com isso, né? Vai trabalhar, não tem trabalho, não quer trabalhar, não quer agarrar, não. A gente sai cedinho de casa, volta à noite. Pelo amor de Deus, né? Mas até a carne já virou alvo de furto. Não é de hoje, né? Porque também com o preço que está. Muito obrigado, Kátia, pelas suas informações. E a Polícia Militar de Birigui prendeu 3 investigados por um roubo ocorrido em uma pizzaria da cidade. Nós temos as imagens ali, desfocamos para preservar a imagem das vítimas, né? Segundo informações, as prisões aconteceram após o cumprimento de mandados expedidos pela Justiça. O caso começou no domingo, quando 2 suspeitos foram abordados em uma motocicleta no bairro Moimás. O crime foi na sexta-feira, né, Carla? Na sexta ou no sábado? Confirma aí para mim. Mas no domingo o pessoal começou a desvendar o caso. O veículo e os ocupantes no domingo tinham características semelhantes às descritas em um boletim de ocorrência registrado após o roubo ao estabelecimento comercial. Durante as diligências, a PM localizou 2 réplicas de pistola, uma motocicleta, um capacete e roupas que teriam sido usadas no crime. Ontem, os 3 investigados foram encontrados nos bairros Candeias e São José e levados ao 1º Distrito Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça. Porque quando você está lá na linha de tiro, você não vai pensar, não, pode ser réplica, de repente vai que não é. Então bota o medo, então tem que ser punidos do mesmo jeito aí. Parabéns à PM pelo empenho e que seja feita justiça. 7h13, temos mensagem. Falando nisso, mandar um abraço pro Márcio e toda a equipe lá do Max Atacadista de Olímpia e de todas as redes, né? O Márcio falou que ontem ele estava trabalhando, não deu tempo de ver a mensagem que eu passei aqui. Um abraço para vocês. Deus é fiel, estou assistindo e comendo meu cuscuz. Manda um alô para mim aqui de Monte Aprazível, Célia, cuscuz com costela. Faz uma marmita, manda pra gente aí, que o povo tá com fome. Chega essa hora, meu Deus do céu. Próxima. A Carla até queria deixar mais aí, né? Por causa da costela. Aqui é o Edmilson de Araçatuba. Gostaria de mandar um abraço pro meu irmão e pra minha cunhada que vão estar se casando amanhã. Sábado é a festa, Sandro. Oh, que maravilha. Felicidades pros dois. Pra toda a família. Temos mais mensagens. Cláudia Regina. Sandro, um abraço para você e para a Patrícia. Encontrei ela no supermercado em Araçatuba. Uma fofa ela. Patrícia é gente boa. Toda a nossa equipe aqui, né? Só o Fernando que não, né? Próximo. Fernando também, gente boa. Nossa equipe, aqui a gente trabalha porque a equipe é tudo tranquilo e a empresa é boa também. Sandro Osvaldo e Francisca de Presidente Prudente, estamos grudados com você. Valeu, um abraço para toda a família. Júnior e Regina, Araçatuba, bairro Águas Claras também. Um abraço para a família. Cada vez mais o pessoal se juntando com a gente. Marilda Rocha, de Catanduva, sempre junto com a gente. O marido João Rocha, valeu. Agradecer todas as pessoas que mandaram aqui. Quem mais? Lourdes de Catanduva, sou de São Paulo, estou assistindo. Leonardo também, Marcos. Quem mais está com a gente? Abraço, Ouro Verde está junto com a gente e outras pessoas, Jennifer de Birigui, Laurindo, um abraço para a Olímpia. Gente, não temos mais tempo, mas amanhã a gente volta a partir das 18h30. Uma ótima noite, que Deus abençoe a todos. Até amanhã, tchau!